Olá, seja bem-vindo. Cerca de 15% dos brasileiros pode ter cálculo renal e pelo menos 1,5 milhão de pessoas têm alguma disfunção nos rins. Os dados são de uma pesquisa da Universidade de Campinas, a Unicamp. Sobre o assunto, eu converso com o urologista Eduardo Bacila. Ele fala conosco de Ponta Grossa. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. O que é o cálculo renal? Bom, o cálculo renal é uma formação, em geral, um cristal, né? Que se forma dentro do trato urinário, ou seja, nos órgãos onde passam a urina, né? Então, são cristais que se formam dentro do trato urinário. Pode ser dentro do trato urinário superior, lá perto do rim, inferior, perto da bexiga. E como esses cálculos são formados? São formados em virtude de uma hipersaturação de sais. Então a nossa urina é rica em sais. E essa hipersaturação, esse acúmulo de sais, promove a formação dos cálculos. Existem tipos diferentes desses cálculos? Existem algumas doenças metabólicas que podem favorecer a formação de cálculos, cálculos de ácido úrico, por exemplo, mas a grande maioria dos cálculos são cálculos formados a partir de oxalato de cálcio, que a gente chama de cálculos de origem hereditária ou genética. Ele é mais comum em homem ou mulher? Ele se divide mais ou menos em metade e metade. Então a gente pode ver que aparece 50% nos homens, 50% nas mulheres. Isso, claro, depende muito da região onde você vive, da concentração de homem ou mulher nessa região, mas basicamente metade é nos homens e metade nas mulheres. E tem uma idade específica em que os cálculos começam a aparecer? Sim, a manifestação do cálculo inicialmente é silenciosa, mas as cólicas de rim, que é a principal manifestação clínica dos cálculos, elas costumam acometer da segunda à quarta década. Então é mais comum entre os 20 e os 40 anos de idade. E existe uma maior incidência dos cálculos em determinadas épocas do ano, por exemplo? Sim, essa pergunta é excelente, né? Porque é muito mais comum a gente ver cólicas de rim, que geralmente estão associadas à migração dos cálculos do rim para o canal que leva a urina do rim até a bexiga, nos meses mais quentes, onde existe uma maior perda líquida pelo corpo, perdas insensíveis através do suor, uma consequente desidratação maior. Então é mais comum a gente diagnosticar cálculos nos períodos mais quentes do ano. E a maioria das pessoas acaba expelindo o cálculo naturalmente pela urina? Sim, a grande maioria das pessoas consegue expelir esse cálculo naturalmente pela urina, porque os cálculos, em geral, são cálculos pequenos. Então, possíveis de passar pelo canal que traz a urina do rim até a bexiga. Então, eles são passíveis de eliminação espontânea. Quando é indicado algum outro tipo de procedimento? Os procedimentos urológicos não são tão invasivos, mas de qualquer forma tem indicação de um procedimento quando eles geram obstrução do rim, né? Então essa é uma das indicações. Quando o cálculo é muito volumoso e a gente tem um percentual, uma perspectiva baixa de que ele possa eliminar espontaneamente. Em algumas situações, quando o cálculo acomete pacientes grávidas, para tentar evitar parto prematuro, e principalmente quando o cálculo está associado à infecção do trato urinário, que pode levar a um quadro mais grave de sepse, inclusive à morte. Existem procedimentos que exigem, por exemplo, fazer algum corte no paciente, ou hoje temos recursos para fazer isso sem necessariamente fazer uma incisão? 95% dos casos
que a gente trata cirurgicamente os cálculos hoje não necessita de qualquer incisão. Então são procedimentos que a gente chama de endoscópicos. Não existe nem aqueles cortezinhos da laparoscopia, né? Que são os chamados furinhos, tradicionalmente chamados de furinhos. E 5% deles precisam assim de incisões, mas incisões muito pequenas, né? Então esses 5% que precisam incisar a pele são incisões de menos de 2 centímetros, né? Existe possibilidade de reincidência do cálculo renal? Existe possibilidade e é frequente a reincidência, né? Então a gente tem que entender que a grande maioria dos cálculos são formados em virtude de um potencial genético para se formar. Esse potencial genético não existe a possibilidade de a gente intervir nele durante a vida. Então sim, a reincidência é possível e frequente. Agora no inverno, as pessoas costumam tomar menos água. Isso facilita o surgimento de cálculo renal? O principal fator para formar cálculos é o potencial genético, né? Mas o que a gente vê é que quem tem esse potencial também e forma cálculos também é um mau tomador de líquido, né? E no inverno, como você disse, a gente costuma restringir a ingesta hídrica. Então isso favorece a formação de cálculos, não necessariamente com repercussão clínica, mas favorece a formação e também o crescimento de um eventual cálculo que já exista. E qual a quantidade ideal de água ou líquido, né, que a pessoa deve ingerir para evitar esse tipo de problema? Muito se fala em 2 litros de água por dia, que seria o suficiente seria o ideal que a gente deveria consumir. Mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem que ingerir baseado no peso corporal. Então, de forma simples de se entender, a gente pode fazer uma conta que cada quilo de peso a gente precisaria de 30 ml de líquido ingerido, de água, né? Então, uma pessoa de 100 quilos precisaria ingerir 3 litros de água a dia, enquanto que uma pessoa de 70 quilos precisaria ingerir ao redor de 2,100 litros, 2 litros de água por dia. As pessoas que não tratam, não cuidam do cálculo renal, elas podem ter outros problemas de saúde? Ela pode ter hipertensão secundária a esses cálculos, mas ela pode principalmente ter a perda da função de um órgão vital para o organismo, que é o rim, né? Nós temos 2 rins, são órgãos pares, mas um cálculo ou os cálculos podem levar à perda da função de rim. E não é incomum a gente ver pessoas que perdem a função dos 2 rins em virtude do cálculo. E aí é um quadro que leva a um grau de insuficiência renal que só é revertido através de hemodiálise e futuramente com transplante. Que dicas você daria para as pessoas fazer no dia a dia para evitar o surgimento do cálculo renal? A primeira nós já discutimos aqui, que é a ingesta de líquido naquela proporção que eu disse. Então é fundamental, em especial quem tem esse potencial de formar pedras, tomar líquido. Uma alimentação saudável, né? Alimentação saudável que não precisa restringir cálcio, porque se confunde muito. A gente sabe que o cálculo é formado em sua maioria do oxalato de cálcio, então a gente tende a querer evitar o cálcio, inclusive o leite, mas não tem necessidade disso. Uma dieta pobre em gordura, né? E muito pobre em sal, porque o sódio também favorece desenvolver cálculos renais em quem tem esse potencial. E a quinta e última dica, que são dicas comuns na prevenção de outras doenças, atividades físicas de preferências diárias que não necessariamente precisam ser intensas. Então, uma atividade aeróbica moderada é o suficiente para prevenir formação de cálculo. Eduardo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.